Quem aqui já estopou nos primeiros 10 minutos do dia, levanta a mão. Eu já. E quem aqui já estopou nos primeiros 3 minutos do dia? Eu também já. Tá? E é duro, né? A gente fica com aquele gosto amargo na boca o dia inteiro, sabe que tem às vezes oportunidade ao longo do dia, né? E fica de mão atada sem poder fazer nada, tá? Eu gravei esse vídeo aqui, tá? Para explicar como que você avalia, tá? Esse erro desses primeiros minutos, o que você fez de errado, tá? E também para falar algumas coisas, 5 grandes coisas ali que você pode fazer para tentar minimizar ou até evitar esse tipo de erro no futuro. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E a ideia, né, de ter gravado esse vídeo aqui, poderia ter feito numa outra data, tá? Mas especificamente, né, ontem, dia 5 de outubro, tá, teve payroll, tá? E um cara que fica ligado comigo, o Bruno, tá? Tem um mentorando que fica ligado com ele. E esse cara estopou nos primeiros 3 minutos do dia, né? E ficou puto ali porque tinha payroll, 9h30 da manhã, putz, o cara ficou na... Eu fiquei sabendo dessa história, tá? E aí eu quis trazer esse tema, tá? Ele é bem pertinente para esse momento agora, tá? E aí eu fiz uma série de perguntas para ele, né? Para o Bruno, para fazer para esse outro cara, para entender, bom, primeiro aonde o cara tinha errado. E assim, é difícil você avaliar, né, quem opera num nível que tem um setup, né, baseado em microestrutura de mercado, que opera ou fluxo de ordens um pouco mais, que exige um pouco mais de profundidade, que não é tão objetivo, né, quanto um cruzamento de média, quanto um rompimento de preço, que você pode facilmente resgatar no gráfico, né, para falar, putz, olha, eu teria feito ou não esse trade aqui, tá? Quem opera nesse nível um pouco mais profundo é difícil, especialmente em alguns tipos catalogados de trade, tipo alguns, como scalping, por exemplo, é difícil você voltar no tempo, né, e dizer, olha, isso aqui eu teria feito, isso aqui eu não teria feito, tá? Esse vídeo aqui não é uma reavaliação de operação em si, mas uma reavaliação de comportamento, tá? Especialmente de comportamento. Eu posso até fazer séries no futuro para tentar, né, aí trazer o replay do mercado, um pouco mais complicado, mas trazer um replay do mercado e dizer, olha, reavaliar alguns erros, tá? Deixa aqui embaixo se você gostaria ou não que eu fizesse esse tipo de avaliação de erro, né? Para trades catalogados distintos, né? Ou não, deixa aqui embaixo no comentário, tá? Mas vamos lá, vem para a tela do computador que vai ficar um pouco mais fácil explicar a história dele. Com o consentimento dele, tá? Esse aqui é o resultado que ele fez, tá? Independente do valor, o valor não importa, tá? Ele até foi bacana de ter deixado publicar aqui. Ele é um cara que opera de 1 a 3 contratos, então ele estava dentro do tamanho dele, ele não estava fazendo isso errado, essa é uma das perguntas que eu fiz, tá? Se ele opera de 1 a 3, tá? E aí, pô, você vai ver aqui que a primeira operação do dia foi de compra, 9h01 da manhã. Você pode falar, putz, mas quem que opera esse horário? Tem um trade muito bacana que a gente tem feito, né, nesse primeiro horário aqui. Então, isso não é o erro, tá? E a gente vai falar um pouco mais aqui, tá? Então, esse cara fez a primeira operação de compra, tá no 132,220 e acabou estopando um pouco para baixo, tá? No 132,75, 9 segundos depois. Foi uma operação muito curta, tá? Muito rápida, que bateu stop. Aqui começa a minha avaliação, tá? Só para deixar claro aqui o que ele fez depois, tá? Ele abriu uma outra posição poucos segundos depois, ó, 9h01 e 11, depois 9h01 e 28. Tá? 20 segundos depois ele abre uma nova operação de venda, tá? A um preço de 132,10, abaixo do preço que ele estopou, tá? Assim, aqui a gente já 20 segundos depois, aqui a gente já começa a ver alguma coisa. E aí o mercado sobe e acaba estopando também, né, com 9 segundos, muito rápido também, tá? Estopa 9h31,37 e às 9h02,01, 20 segundos, 23 segundos depois, 24 segundos depois, ele abre uma nova operação de venda também com um preço muito próximo do preço que ele vendeu anteriormente, tá? E o mercado sobe na cara dele de novo e estopa também, mas aqui um pouquinho mais, né? 1 minuto depois. Quais são as perguntas que eu fiz para ele aqui, né? A primeira pergunta, né, é se o cara estava operando do tamanho certo. Bom, tá, check, estava operando do tamanho certo, então não foi esse o erro. Vamos lá, segunda pergunta que eu fiz. A primeira operação dele, ela tinha sentido lógico? Estava dentro do que ele encara como oportunidade, do que ele enxerga como oportunidade? Não, estava. Tá? O tamanho do stop, né? Acho que eu nem fiz essa pergunta, mas seria importante. O tamanho do stop da primeira ordem está dentro do que ele qualifica? 150 pontos, assim, para esse tipo de trade da abertura eu acho um pouco bastante, tá? Mas eu perguntei e ok, não, o primeiro trade tinha sentido. Tá? E eu perguntei, o segundo trade tinha sentido? Provavelmente não, tá? E aqui que tá, né? Um cara que estopa, tá?
às 9h01 e 11. Tá? E esse primeiro trade tem sentido, o primeiro trade bacana que a gente faz, né, contra a pessoa física, que não precisa daquele cálculo que eu tenho feito, né, fora do profit, do pote da pessoa física, tá? Que eu preciso trabalhar o dado, né? Eu não estou atuando para fazer esse dado dentro do profit, eu preciso pegar o dado cru e trabalhar ele para chegar na diferença entre a pessoa física e o RLP. Tá? O trade da abertura dá para fazer com o dado que você tem aberto no Profit. Tá? Os primeiros 2, 3 minutos do dia dá um trade bacana. Tá? E provavelmente esse cara fez esse trade em cima disso. Tá? E ok, deu errado, acontece algumas vezes, mas 20 segundos depois, 9h01 e 11, você estopar, e 20 segundos depois, 20 e poucos segundos depois, abrir uma nova operação no lado inverso, primeiro você comprou, depois você vendeu, claramente aqui me mostra, tá? É um dia que eu estava olhando a abertura, me mostra que é um trade de impulso, tá? É um trade reativo a preço, tá? E é muito normal, tá? É muito normal quem opera olhando a tela, olhando o fluxo, olhando o nível microestrutural, não importa o que você queira dizer, mas com um grau de subjetividade um pouco maior, existe uma tendência de você reagir um pouco por impulso a variação de preços. Você está ali achando que só porque o mercado está oscilando, às vezes tem sinal. E de novo, eu com muita honestidade intelectual de falar isso aqui, é muito difícil você voltar no tempo e falar, não, isso aqui eu teria feito, não teria feito, esse trade é certo ou errado. Tá? Não é o papel desse vídeo aqui, porque eu não estou fazendo o replay de novo e não consigo lembrar, né, com escala de granularidade de 20 segundos, se tinha algo ali que justificaria entrar naquela operação. Mas 20 segundos depois, mesmo para quem tá fazendo operações de scalping dentro do catálogo de scalping, né, eu catalogo, né, em 5 grandes grupos. Tá? O catálogo de scalping tem operações curtas ali, pode ser alguns trades de escora, né, dupla que eu tenho feito e por aí vai. Né, inversão de fluxo, alguma coisinha pouca que funciona, algum tipo de front running pequeno, que não é o front running algoritmo, que está dentro do trading scalp, operação contra o institucional, tá? Mas com 20 segundos depois, é muito raro, né, você ter essa quantidade de realmente oportunidade. Uma coisa é o preço oscilar, a outra é você achar que teria sinal verdadeiro dentro daquela oscilação de preço. Aqui, com 3 operações seguidas, entre o stop e a abertura da nova operação com 20 segundos, para o meu perfil, e olha que, né, fazendo operações de scalping, eu acho que tem um perfil de curto prazo, eu acho que isso tem muito a ver com a operação por impulso. Tem muito a ver com o que eu gravei em outro vídeo, tá? Que é, me dar aqui meu dinheiro de volta. Então, eu cheguei a falar em outros vídeos, né, sobre essa questão do me dar aqui meu dinheiro de volta. Quando a gente perde muito rápido, tá, especialmente na abertura, né, de largada, e um pouco maior do que a gente queria, eu não sei se o cara perdeu maior ou não, 150 pontos também não é tão maior assim, tá, mas para esse trade da abertura eu acho um pouquinho demais, tá, mas existe essa sensação de que o mercado me tirou algo, e a nossa primeira reação é, me dá aqui de volta. Quando você opera 20 segundos depois de um stop, mesmo um cara que gira, provavelmente tá com esse modo, me dá aqui o meu dinheiro de volta acionado, cara. Então, de novo, você tá ali reagindo a preço, não reagindo a sinal. Ah, André, isso é óbvio. Eu sei que é óbvio. Só que se a gente fizesse sempre o óbvio, racionalmente, a gente não passaria por esse tipo de coisa. Mas é do ser humano, a gente faz, eu já fiz, tá? Você vai fazer ou faz ainda, depende do grau que você tá? Vamos lá, então, de novo, isso que eu queria trazer aqui. O grande erro nesse caso, ele foi operar por impulso na minha avaliação. O primeiro trade ele poderia estar certo, eu perguntei e o cara falou que estava, tá? O segundo trade e o terceiro provavelmente foi um trade revanche por impulso de me dar aqui o meu dinheiro de volta. 2 coisas que esse cara provavelmente, né, vamos lá, agora vamos para a parte como é que você faz, o que você faz para poder evitar ou minimizar. Evitar é uma palavra que a gente é humano. Zerar esse tipo de problema no futuro não dá para dizer que você vai zerar. Mas o que você faz para minimizar isso? O primeiro de tudo é que não tem uma coisa mágica que você vai lá e aperta um botão e fala, eu vou fazer isso, e eu nunca mais vou passar por essa situação de perder rápido na abertura. Não tem. Só que você tem algumas melhores práticas. 2 coisas são pré-requisito.
E aí tem 3 outras que eu vou listar abaixo, fora essas 2, que eu acho que você deve fazer também, tá? As primeiras 2 coisas que esse cara já tinha feito, tá? E foram muito boas, tá? Aparentemente, né, tinha feito. A primeira, ele tinha um plano de trade muito bem definido, né? Eu tô chamando de plano de trade aqui uma coisa mais simples, como o cara ter metas por operação, mais ou menos, né? Talvez tenha metas qualificadas ali por tipo de trade que ele quer tirar do mercado, e metas também diárias, tanto de ganho quanto de perda, tá? Esse cara respeitou o limite de perda. Deve ter passado um pouquinho, mas ele respeitou o limite de perda. Esse cara, provavelmente, ele não vai transformar um dia de ficar putinho, que é o que ele ficou, não, eu sei que a palavra é meio pejorativa, mas é verdade, distingue um dia de putinho para um dia de fúria, tá? Ter planos, um plano bem traçado e respeitar esse plano, tá? Um plano de trade, uma regra, não sei como é que você vai chamar, chama do que você quiser, mas tendo, né, um limite de perda, um limite de ganho muito bem definido e você respeitando aquilo, faz com que você pare só num dia putinho, que você fique puto, que você fique com gosto de amargo na boca, né, de não poder operar o resto do dia, de não poder operar a payroll e por aí vai. Tá? Isso não transforma um dia de fúria em que você entrega um mês, entrega 6 meses, entrega o ano, faça aquela cagada de, entregar patrimônio, tá? É a primeira barreira. É a primeira barreira de você não pular o muro e ir para esse mundo perigoso que é o mundo de você virar um dia de fúria. Que aí, cara, virou um dia de fúria, não é mais o modo me dá aqui o teu dinheiro de volta, no meu dinheiro de volta que você me tomou rápido. São outros modos acionados na nossa cabeça que aí, putz, depende só de quanto você tem na conta, cara. Ninguém vai te frear. Ninguém vai te frear. Tá, mas aí é tema para outro vídeo. Bom, primeira coisa, plano de trade. Segunda, que eu não sei se ele tem ou não, porque eu não conheço esse cara em profundidade, tá? É uma lógica operacional bem definida, tá? Isso são qualificadores, tá? Plano de trade, uma lógica operacional bem definida. Se você não sabe o que é lógica operacional bem definida, eu vou largar um vídeo aqui embaixo explicando o que é e por aí vai. E trades catalogados por tipo de oportunidade. Ah, André, eu não tenho tudo isso. Pelo menos um tipo de trade catalogado, né? Se você estiver começando no mercado, ou for muito específico, mesmo com mais experiência, é muito específico num tipo de oportunidade que você quer tirar do mercado, pelo menos aquela oportunidade tem que ter lógica. Por quê? Porque isso que eu estou te falando é básico. Mas a gente não faz o básico. Se a gente fizesse o básico, não passava por isso. Tá? Volta a fazer o básico para você ver. Volta a fazer o óbvio para você ver se você passa por isso aqui. Se você fizer o óbvio, é que a gente às vezes está ali, tal, e é tomado por emoções, tipo esse modo, né, me dá meu dinheiro de volta, e a gente começa a fazer coisas que, putz, uma criança de 6 anos não faria se ela fosse bem instruída. Né? Uma criança disciplinada de 6 anos não faria, porque ela não está pensando, ela está só planejando, né, só executando o que foi previamente planejado. Tá? Que é, bom, seguir plano e por aí vai. Então, ter esses catálogos e uma lógica operacional, olha, eu quero tirar isso aqui do mercado por isso, vai evitar, vai te ajudar a evitar a não ter trade por impulso, só baseado em oscilação de preço. Tá? Que é isso? É duro ver o mercado oscilar, não, parênteses aqui, e acontece, mesmo se operando no nível microestrutural ou analisando, agora um passo para trás, o mercado no nível microestrutural, você percebe movimentos no índice hoje, que é o mercado que eu estou atuando, por exemplo, de 300 pontos, em que, na minha concepção, eles são impegáveis. Tá? Por quê? Porque quem está drivando, sei lá, catalisando aquele movimento de preço, empurrando, fazendo, gerando, são HFTs agindo em conjunto, cara. Eu não consegui ainda, né? Eu consigo monitorar o tamanho da onda que ele está gerando, mas ele não tem uma onda padrão, ele não tem uma quantidade padrão em que fala, puta, ele vai começar aqui, eu vou junto com ele, porque ele pode parar no próximo segundo ou ele pode continuar por mais 1, 2, 3 minutos. Ele pode parar com 10 pontos, essa onda com 30, ou ele pode parar com 300, né? Ou pode parar um pouco mais, se for realmente um evento que tenha saído no mercado, uma informação nova, alguma correlação que de fato tenha feito preço no mercado. É muito difícil. E você tem esses movimentos de até 300 pontos que para mim são impegáveis. E aí você olha o preço andando 300 pontos, cara, e fala, putz, aqui é muito difícil você ter esse pé no chão de virar e falar, não, isso aqui não tem sinal para mim. Ele andou 300. Mas não tem o sinal que me dá, né, risco-retorno ou que me dá segurança para entrar. A gente podia falar isso também em outro vídeo, também, né, esses termos de eficiência. Né, se eu estou mais protegido porque o sinal é forte de entrada ou porque o sinal ele é fraco, mas eu estou muito protegido em termos de risco.
tá? Essa dualidade de tipo de trade pode ficar para outro vídeo também, de objetivo, né? Do que você busca, de meta, em termos de entrada. É muito difícil, tá? E muitas vezes acontece. 300 pontos no mercado de índice, cara, que não tem sinal pegável dentro do que eu julgo, mesmo na classe de risco-retorno, tá? Favorável, assimétrico, que seria a palavra, e mesmo na classe de retorno em que, putz, ele não é assimétrico, mas é um trade muito provável porque ele tem um sinal e você constatou alguém precisando fazer alguma coisa e por aí vai. Às vezes não, cara, às vezes não. E saber separar isso, quando o mercado anda, mas tem sinal, e quando o mercado de fato dá sinal, vai ajudar muito. E isso está dentro desse campo de ter uma lógica operacional bem definida. Tá? Então, esses são os dois qualificadores, só para você resumir aqui. Tá? Primeiro, ter plano de trade bem definido, e o segundo qualificador, ter uma lógica operacional, saber exatamente o que você quer tirar do mercado e por quê, e o que precisa acontecer para você fazer. Agora vamos para os 3 itens que eu acho que ajudam a minimizar isso, tá? Que não são tão mandatórios quanto esse primeiro. O primeiro é você conseguir diagnosticar bem aonde você errou. Tá? Nesse caso, qual foi o diagnóstico? Pô, as perguntas, né? Que, no caso, você não vai ter um terceiro para fazer, você mesmo vai fazer. A minha primeira operação, ela foi certa? Eu deveria ter feito ela? Se eu estivesse ganhando ou perdendo, eu faria ela? Pô, sim, a primeira foi certa. A minha segunda operação, ela foi certa? Teve sinal ou não? Ou a perda da primeira interferiu em eu operar na segunda? Especialmente pelo que eu estou vendo. 20 segundos depois, eventualmente uma ausência de sinal, né, uma operação do lado contrário, mas também, se fosse pro mesmo lado também, né, tipo uma compra e a segunda compra também, provavelmente você estaria agindo para fazer um médio ali, né, um médio, na verdade. Então, assim, a segunda tem sentido ou a primeira interferiu em eu fazer a segunda? Eu faria a segunda? São perguntas que você pode fazer. Eu faria a segunda se eu não tivesse feito a primeira? Tá? Se eu tivesse ganho na primeira, eu teria feito o segundo trade? Esse tipo de pergunta vai te ajudando a entender se você operou por impulso ou a segunda era um trade certo. A terceira operação que eu fiz, de novo, se eu tivesse zerado no dia, ou se eu tivesse ganhando, mesmo nos primeiros 3 minutos, eu faria o terceiro trade? Ele tem sentido lógico de maneira isolada? Ou o fato de eu ter perdido o segundo, eu primeiro, me forçaram a fazer? Eu variei o lote, não foi o caso dele aqui. Putz, eu sempre opero de 1 ou 3, 5. Eu fui para 7. Eu variei o lote? Eu variei o lote porque eu vi que era uma oportunidade, ou eu variei o lote porque eu quis buscar rápido a cagada que eu fiz anterior? Cara, todo esse tipo de pergunta besta, simples, racional, a gente não se faz. Então, vamos lá. Primeiro, diagnosticar direito o erro. Eu errei no tamanho do lote, eu errei porque eu agi por impulso, eu não li sinal. Aonde eu errei? Primeiro de tudo é o diagnóstico certo. O segundo, depois que você diagnosticou certo, assumir a responsabilidade. Você não perdeu porque o mercado foi ruim. Até pode ser? Sim, pode. Mas, cara, você controla o mercado? Beleza. Você até, em alguns casos, que eu também vou largar um gancho para um tema futuro aqui, que é mercados em que eu chamo que o mercado chama. Às vezes você fala, putz, o que define um dia que você perde bastante, mas dentro da meta, ou que e você fala, putz, hoje beleza, eu perdi. E tem outros dias que você perde a mesma magnitude, cara, só que você tem a sensação de que você foi um herói. Porque num dia o mercado chamou e no outro dia o mercado não chamou. Por quê? Você vai lá, entrou e pô, o mercado vai indo contra devagarzinho, você consegue estopar. Beleza. E você vai acontecendo isso, pô, bate alguns stops seguidos ou tá difícil e você vai lá de trade errado em trade errado, teu PNL vai caindo e você bate o limite de perda. Beleza, ele bate o limite de perda de forma tranquila. Tem dia que é uma catástrofe. Você vai e entra, o mercado vai rápido contra... E é aquele dia que o mercado te chama. Porque o mercado, ele tá andando muito e ele tá te chamando, ele tá te dando várias oportunidades para você fazer cagada. Ele tá volátil, geralmente. Quando o mercado chama, cara, é outra história. Então, assim, gancho para outro vídeo. Mas é que tá. A culpa... Você não controla se o mercado vai estar volátil ou não. Você controla o que você faz e como é que você reage emocionalmente ao que você faz. Quando você, de fato, pega uma pedra e assume a responsabilidade que o culpado daquela perda ou de ter perdido mais ou menos é você e não o mercado, você para de se colocar numa situação de vítima e você passa a ter o mínimo controle do que de fato você tem controle, que é o que eu vou fazer para melhorar,
Como eu vou reagir quando o mercado acontecer isso de novo e como é que eu vou pensar sobre o que eu vou reagir. Isso você controla. Se o mercado vai ser bom ou ruim, você tem zero controle. Você não tem como adivinhar, né, o que vai acontecer. Mas se você assumir a responsabilidade, falar, pô, beleza, já diagnostiquei certo, tá, o mercado foi volátil, tal, mas pô, o erro é meu. E assumir isso verdadeiramente. Você está pronto para a terceira pergunta, que é escrever, tá, um plano de melhoria. Ah, André, isso é uma idiotice, um caderninho de não sei o quê. Cara, uma idiotice, se você fizesse o óbvio, e eu às vezes também, se a gente fizesse o óbvio, não passaria por situações como essa. Tá? Que é escrever, tá, eu não vou mais operar por impulso. Ou eu não gosto de usar a palavra não, né? Porque quando você foca no eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, não, parece que tipo atrai, né? Que o não existe e que você acaba fazendo aquilo. Eu gosto de fazer, escrever alguma coisa sobre o lado certo, sobre sempre lados afirmativos. Eu vou fazer o certo, eu vou operar todas as oportunidades que a minha estratégia dá. Eu tento não colocar como meta coisas negativas, né? Eu não vou hesitar, eu vou entrar em todos os trades, entendeu? Tipo, não usar o não e sim a meta como algo positivo. Mesmo que seja cortar algo negativo, eu tento evitar colocar como meta coisas que eu não vou fazer, porque a nossa mente não entende o não e você acaba fazendo o que você não queria fazer. Você está pronto. Assumindo a responsabilidade, você está pronto para poder fazer esse plano de melhoria, mesmo que seja uma frase ali, cara. Só vou, né? Sempre que eu tiver errado, eu vou sair no meu stop. Eu vou, sei lá, se estiver hesitando, eu vou entrar em todas as operações dentro daquela lógica, desde que tenha lógica. Eu não vou ficar escolhendo quais das operações eu vou entrar ou não dentro daquele tipo de lógica. Depende do erro que você está. Você vai escrever alguma coisa sempre para o lado positivo, nunca tem para o lado negativo, né? Sobre o que você vai melhorar. Ah, André, isso é óbvio. Faz o óbvio. Sério. Anota aí. Tenta fazer essa coisa que eu estou te falando aqui. Faz. Implementa o óbvio e vê o que vai acontecer em 15 dias. Talvez no dia seguinte, talvez não mude nada, porque você talvez não pegue dias estranhos ou ruins, né? Mas faz isso 15 dias para você ver o que vai acontecer. Aplica o óbvio e depois volta até nesse vídeo aqui e escreve nos comentários, tá? E assim, se você gostou, como sempre, né? Eu peço para curtir o vídeo, porque aí o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para mais pessoas interessadas no tema, e comenta aqui embaixo, tá? Independente disso, tá? De você voltar a 15 dias, se melhorou ou não. Tá? O que você achou desse vídeo? Vai te ajudar? Não vai? Você gostaria que criasse uma série com revisão, né, de trades um pouco mais profundas? Não faz tanto sentido? Né, e por aí vai. Tá ajudando? Não tá? Qualquer coisa. Mas assim, escreve aqui embaixo que me dá, né, o feedback de como é que eu tô indo aqui, escolhendo os temas para poder gravar para você. Tá? E por último, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Um abraço, até a próxima semana.